Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Elisângela, professora de arte de vocês, e essa semana nós vamos fazer a nossa atividade de uma forma um pouquinho diferente. O que acontece? Nós ficamos uma semana parados porque a gente estava terminando de fazer as correções dos patches do mês passado, vocês se lembram? Do mês 3, do patch 3. E aí, acabou que a gente ficou um pouquinho atrasado com o patch 4. Então, o que vai acontecer? Hoje eu vou passar as questões do patch 4, né, da semana 4 do patch 4, e também vou apresentar para vocês o patch 5 semana 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto desse patch e vou ler as questões. Eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão responder as questões e depois eu vou passar a correção nesse vídeo, ok? E ao final dele eu vou fazer a leitura do texto da semana 1 do patch 5 e vou passar as respostas na semana que vem, ok? Aí é para vocês fazerem, mas se por acaso vocês não conseguirem terminar de fazer o patch, a atividade da semana 1 até a semana que vem, embora, né, eu vou passar as respostas dessa semana, eu vou aguardar um pouquinho para vocês me passarem, tá bom? Até a outra semana, ok? Então vamos lá. Teatro renascentista. O teatro renascentista foi aquele produzido durante o período do Renascimento, que teve início na Itália no século XV. Diferente do teatro medieval, que possuía um caráter mais religioso, o teatro renascentista apostou no teatro popular, de caráter cômico e burlesco, e na exploração de vários temas. Se desenvolveu em diversos países europeus, Itália, Inglaterra, França e Espanha. No entanto, muitos países ainda apresentavam teatro erudito e religioso de influência medieval. Autores e obras. Na Itália, Nicolau Maquiavel foi um dos dramaturgos mais importantes do período, destacando-se com sua comédia em 5 atos, publicado em 1524, Mandrágora. Na Inglaterra, o teatro elisabetano 1558-1625 foi desenvolvido junto à fase do renascentismo italiano. As peças, tragédias e comédias de Shakespeare marcaram decisivamente o período, das quais se destacam Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, A Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão. Na Espanha, o teatro renascentista floresceu a partir do século XVI. Tiveram destaque os dramaturgos Miguel de Cervantes e sua tragédia, O Cervo de Numância, Fernando de Rojas e a peça A Celestina, e Pedro Calderón de La Barca e sua obra A Vida é Sonho. As principais características do teatro desenvolvido no período da Renascença são o antropocentrismo humanista, que a gente já conversou na aula passada, né? Antropocentrismo, o homem no centro do universo. Então, antropocentrismo humanista. Textos improvisados. O que é o texto improvisado? É quando você não tem... você tem o roteiro, mas mesmo assim você não segue o roteiro à risca. Você cria coisas na hora. Né? Isso se chama improvisação. Bom? Linguagem coloquial, né? Caráter popular e cômico. Temas diversificados. Isso aqui, né, uma máscara do teatro da comédia dell'arte. É muito bonita, inclusive, esse tipo de máscara, né? Parece aquelas máscaras de carnaval. São muito bonitas. A comédia dell'arte é uma das vertentes do teatro renascentista, que esteve oposta aos ideais clássicos que surgiram nas artes durante a época da Renascença, ou seja, de caráter popular e itinerante. Esse tipo de teatro surgiu na Itália no século XV. Veio contrapor o academicismo da época do Renascimento, por meio de uma linguagem coloquial. Os atores apresentavam os textos de dramaturgia em locais públicos, o que fez a comédia dell'arte se aproximar em partes do cenário do teatro medieval. Né? Porque eles faziam teatro na rua, eles interagiam com as pessoas, porém a linguagem coloquial, né, uma linguagem mais popular, menos uma linguagem menos
voltada para as pessoas mais ricas, mais voltadas para o povão e tudo mais. Entretanto, os temas não possuíam caráter religioso, que possuía o teatro medieval. Ou seja, eles não eram religiosos, eles eram populares mesmo, mediados no medievo pela forte influência da igreja, tá? Então é isso. Agora, gente, eu vou ler as questões, tá bom? E vou dar um tempinho para vocês responderem e vou passar as respostas na sequência, tá bom? Então vamos lá. Mostre que você aprendeu e responda. 1. Com base no texto e em seus conhecimentos, explique as características do teatro no Renascimento. Ok? 2. Como surge o teatro renascentista? Comente sobre isso. 3. Comente com suas palavras sobre as características da comédia dell'arte. 4. Vamos identificar as características da obra e o autor de acordo com o país. Aí é para vocês preencherem a lacuna, tá? Itália, Inglaterra e Espanha. Nicolau Maquiavel foi um dos dramaturgos mais importantes do período, destacando-se com sua comédia de 5 atos, publicada em 1524, Mandrágora. O teatro elizabetano, 1558-1625, foi desenvolvido junto à fase do renascentismo italiano. As peças Tragédia e Comédia, de Shakespeare, marcaram decisivamente o período, das quais se destacaram Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, A Megera Domada e Sonhos de uma Noite de Verão. O teatro renascentista floresceu a partir do século XVI. Tiveram destaques os dramaturgos Miguel de Cervantes e sua tragédia O Cerco de Numância, Fernando de Rojas e a peça A Celestina e Pedro Calderón de La Barca e a sua obra A Vida é Sonho. Tá? É para vocês preencherem isso daqui e daqui a pouco eu venho com a resposta, ok? Então vou dar um espacinho de tempo aqui para vocês. Vocês podem pausar o vídeo e responderem as questões, tá bom? Aí eu aguardo vocês. Ok, gente, então vamos com as respostas, né? Com base no texto e em seu conhecimento, explica as características do teatro no Renascimento. O teatro renascentista foi aquele produzido durante o período do Renascimento, que teve início na Itália no século XV. Diferente do teatro medieval, que possui a característica mais religiosa, o teatro renascentista apostou no teatro popular, de caráter cômico e burlesco, e na exploração de variados temas. Era uma forma de teatro popular e não religiosa, diferente do que havia sido feito até então, tá? Poderia ter sido essa a resposta. Como surgiu o teatro renascentista? Comente sobre isso. Aí eu fiz um pequeno comentário aqui, mas vocês podem fazer um texto maior, tá? Para poder explicar isso. O teatro renascentista surgiu como um contraponto ao teatro feito na época medieval. Ele era popular e não religioso, se contrapondo ao que foi feito até então, tá? 3. Com base em suas palavras, comente com suas palavras sobre as características da comédia dell'arte, tá? Aí era para poder ser com suas palavras, mas eu fiz um recorte aqui do texto do que vocês podem utilizar para poder fazer um comentário com as próprias palavras de vocês. Comédia dell'arte é uma das vertentes do teatro renascentista que esteve oposta aos ideais clássicos que surgiram nas artes durante a época da Renascença. Ou seja, de caráter popular itinerante, esse tipo de teatro surgiu na Itália no século XV. Veio contrapor o academicismo da época renascentista, por meio de uma linguagem coloquial. Os atores apresentavam os textos de dramaturgia em locais públicos, o que fez com que a comédia dell'arte se aproximar em partes do cenário do teatro medieval. Entretanto, os temas não possuíam caráter religioso, o que possuía o teatro medieval, mediados no medievo pela forte influência da igreja. Ok? Isso daqui é o que está no texto.
né? Eu simplesmente recortei e coloquei aqui, mas vocês poderiam pegar essa parte do texto e modificar para poder ficar com suas palavras. Questão 4. Vamos identificar as características da obra e autor de acordo com o país. Na Itália, né, isso daqui é para pegar do texto, tá, gente? Tá exatamente nessa ordem no texto. Então é só ir lá, pegar e ver, tá bom? Na Itália, Nicolau Maquiavel foi um dos dramaturgos mais importantes do período, destacando-se com sua Comédia em 5 atos, publicada em 1524, Mandrágora. Na Inglaterra, o teatro elizabetano, 1558 a 1625, foi desenvolvido junto à fase do Renascimento italiano. As peças, tragédias e comédias de Shakespeare marcaram decisivamente o período, das quais se destacam Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, A Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão. Na Espanha, o teatro renascentista floresceu a partir do século XVI. Tiveram destaque os dramaturgos Miguel de Cervantes e sua tragédia O Cerco de Numância, Fernando de Rojas e a peça A Celestina, e Pedro Calderón de la Branca e sua obra Vida é Sonho. Bom, isso daqui, então, são as respostas do PET 4, semana 4, ok? Agora eu vou ler para vocês o texto dessa semana e as questões dessa semana. E semana que vem eu trago as respostas, tá bom? Então, gente, agora a gente vai fazer, né? Vai estudar o PET, volume 5, ok? A primeira semana vai falar sobre o barroco. Eu vou ler o texto e vou ler as questões e vou trazer as respostas para vocês semana que vem, ok? Então, gente, como eu disse, eu vou ler agora o texto com vocês. E vocês acompanhem junto comigo. É um texto um pouco extenso, tá? O da semana 1 do PET 5. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção. Tem muitas palavras difíceis, então a gente tem que prestar bem atenção para poder não errar nada, ok? Barroco é o termo que serve para designar a arte que surgiu já no fim do século XVII na Itália e que teve seu auge no século XVIII, espalhando-se posteriormente para outros países da Europa e da América Latina. Além disso, o barroco também se manifestou na literatura e no teatro. A arte barroca foi o estilo que sucedeu o Renascimento. Ambos os estilos compartilhavam do gosto pela antiguidade clássica. A expressão barroco significa absurdo ou grotesco, e foi assim chamada pelos críticos a fim de ridicularizar a arte que abdicava das regras do estilo clássico. Na América Latina, o barroco ganhou força por meio dos artistas que iam e vinham da Europa. Após a Reforma Protestante e a Contra-Reforma ocorrida no século XVI, a Igreja Católica perdeu força e apoio na busca pela retomada das ideias teocêntricas. O barroco surgiu em meio à crise política e religiosa. A Igreja Católica, com o intuito de frear os novos fundamentos protestantes, buscou, através da arte, um meio de reafirmar os valores cristãos. Ou seja, eles tentaram pegar, né, e retomar o valor cristão católico a partir da arte. E é por isso que o barroco era mal visto assim pelos olhos de alguns críticos, né? A arte barroca apresenta, sobretudo, características bastante detalhistas, dramáticas e expressivas, que de alguma maneira mexem com o emocional do espectador. Como eram pinturas religiosas, elas eram feitas de forma a serem bastante emocionais, tá? A pintura barroca assumiu características realistas em um ousado contraste de claro e escuro, a fim de intensificar a noção de profundidade. Além disso, a luz tem o objetivo de conduzir o olhar do espectador à cena principal. Um dos mais notáveis artistas desse período foi o italiano Caravaggio. Sua obra A Vocação de São Mateus, 1596 a 1598, reflete bem as características citadas anteriormente. O olhar do fruidor fixa-se no raio de luz que conduz ao acontecimento principal da obra, Jesus à direita, apontando para Mateus à esquerda.
tá? Essa obra aqui, né? Tá mostrando aqui figura 1, e é uma pintura muito bonita, né? Cheias de tons de claros e escuros. E esses tons que são amarelados, que a gente chama de tons pastéis, né? É uma pintura realmente muito bonita. Na escultura se evidencia especialmente a dramaticidade e a teatralidade das expressões. O movimento e exuberância das formas. Na Itália, o trabalho de Bernini ganha destaque pela representatividade do estilo. Suas esculturas parecem ganhar vida própria, causando grande impacto para quem as aprecia. O Êxtase de Santa Teresa, 1645 a 1552, é uma das obras mais famosas. A escultura em mármore de tamanho natural está localizada na igreja de Santa Maria della Vitória e parece flutuar e dominar as emoções do espectador. Essa escultura aqui, tá vendo? Tanto a pintura quanto a escultura barroca, ela é muito emocional e ela tem formas mais carregadas, mais fortes, tá? Por exemplo, no caso, se isso daqui fosse uma escultura clássica, com certeza as roupas da santa seriam bem mais suaves, mas aqui, como é uma pintura, uma escultura, para poder ser mais emocional, a roupa do anjo e a roupa dela são marcadas, parece ser feito por um tecido mais duro, entendeu? Para poder causar mais impacto. E também as expressões, principalmente da santa, tá vendo? Ela parece estar em êxtase mesmo, né? Pela presença do anjo que está observando ela, tá? Essas características são características muito marcantes do barroco. O barroco ele não é suave, ele é emocional, ele é forte, entendeu? Se contrapondo, ou seja, indo em contraste ou forma diferente das pinturas renascentistas, que eram extremamente suaves, entendeu? E elegantes, tá bom? Vamos continuar aqui. Na arquitetura, o barroco utilizou elementos para dar a impressão de dinamismo, esplendor e grandiosidade, tanto nas fachadas quanto no interior. Elementos sinuosos como espirais e formas contorcidas eram usados para conferir efeitos ilusórios, reforçando a impressão de movimento ascensional. Francesco Borromini, artista barroco, entre muitas obras, construiu a igreja de Sant'Agnese e Agone e a igreja de Sant'Andrea delle Frati, ambas em Roma. No Brasil, a arte barroca permaneceu durante o período colonial e serviu para facilitar o doutrinamento católico, além de decorar igrejas. Na arquitetura, destaca-se inúmeras igrejas em várias regiões do país. Por exemplo, a igreja de São Francisco, na cidade de Salvador, e a igreja de Santo Antônio, na cidade de Cairu. Ambas são consideradas ricas expressões barrocas do barroco brasileiro. Quanto à escultura, não podemos esquecer o nome de Aleijadinho, um dos artistas mais notáveis do barroco brasileiro. Que além de escultor, também projetou várias igrejas. Suas obras estão espalhadas por inúmeras construções religiosas em Minas Gerais. Entre elas, a última ceia do Santuário de Congonhas. Aqui está uma igreja, a igreja de São Francisco, no Salvador, tá? A imagem 3 aqui. E é uma igreja muito bonita. Origem portuguesa no mundo. Isso daqui é o outro texto que nós vamos ler para a aula dessa semana. Isso aqui é a figura 4, né? Interior da igreja e convento de São Francisco, Salvador. Também é outro bonito, né, gente? Nem parece que isso fica no Brasil, né? Maravilhoso. O que é arte sacra? A arte sacra representa uma forma de manifestação artística que está intimamente relacionada com a religiosidade e o sagrado, denominados de parâmetros litúrgicos e roupas litúrgicas, vestimentas e acessórios. Ela compreende toda a ornamentação sagrada. Destaca-se a arquitetura das igrejas e templos, esculturas de santos, painéis no teto das igrejas, pinturas, gravuras, afrescos, vitrais, mosaicos, desenhos de passagens bíblicas, utensílios litúrgicos, vestimentas, etc. Atualmente podemos encontrar museus com obras de arte sacra em todas as partes do mundo. No Brasil, a arte sacra foi a primeira manifestação no tempo em que o país era colônia, sendo Aleijadinho um dos mais proeminentes nomes das artes sacras no contexto do barroco mineiro.
Vale lembrar que a arte sacra, da mesma forma que outras manifestações artísticas, é um reflexo da história e cultura, construída com o intuito de embelezar e trazer à tona a essência humana. Assim, ela não possui um estilo definido, uma vez que depende da época produzida, bem como da cultura a qual está inserida. A arte sacra é utilizada por diversas religiões e crenças, por exemplo, a arte cristã, a arte budista, a arte islâmica, a arte religiosa barroca, etc. Então, todas as religiões têm uma podem ter artes sacras, entendeu? Pode ter coisas, né, que são utilizadas por elas que são consideradas sagradas. Esculturas, algum ornamento para utilização, tá bom? Não é só a religião católica que tem, não. Daqui é a figura 5, tá? Exemplos de arte sacra em estilo barroco, tá? E maneirista na de a Igreja dos Grilos, 1500, fundada em 1577, em Porto, Portugal, tá bom? Na cidade do Porto, em Portugal. Diferenças entre arte religiosa e arte sacra. Embora o conceito de arte religiosa e arte sacra se aproximem, há uma diferença essencial que as definem. Arte religiosa reúne obras artísticas de cunho religioso, representada por esculturas de santos, pinturas de passagens bíblicas. Essas manifestações geralmente estão fora dos lugares de cultos e rituais religiosos, ok? Então, arte religiosa, ela está fora, geralmente, ela pode estar fora da igreja ou do templo, né, dependendo de qual seja a religião. Por exemplo, uma estátua de um Buda pode ser considerada uma arte religiosa, mas não uma arte sacra, entendeu? Um santo que está na praça é uma arte religiosa, porém não é uma arte sacra. Arte sacra, obras de teor religioso que, entretanto, estão relacionadas aos rituais. Sua função é ornamentar os locais que os ritos e celebrações religiosas ocorrem, envolvendo assim a sensação de religiosidade e fé dos fiéis envolvidos, mediados por um ambiente sagrado chamado de espaço litúrgico. Ou seja, a arte sacra é aquela arte que está dentro do templo religioso, entendeu? Que tem a função de intensificar a religiosidade das pessoas. Por exemplo, se a gente for numa igreja católica e lá no fundo tem as imagens de santos esculpidos por alguém importante, por exemplo, o Aleijadinho, essa arte é sacra, entendeu? Agora, se a gente chegar, por exemplo, numa praça e tem uma arte lá, uma escultura bonita feita por algum escultor que tem tema católico, essa é uma arte religiosa. Em resumo, continuando o texto, em resumo, ambas possuem temática religiosa e têm como intuito adornar os espaços. Porém, a arte sacra é produzida para fazer parte dos cultos divinos ou rituais religiosos. Assim, ela é feita exclusivamente para ser apreciada nos cultos e, por isso, está relacionada com os locais que eles ocorrem. Dessa maneira, podemos concluir que a arte sacra surge da arte religiosa. Logo, toda arte sacra é religiosa, entretanto, nem toda arte religiosa pode ser considerada sacra. O Museu da Liturgia de Tiradentes é o único dedicado ao tema na América Latina e espaço privilegiado para a celebração de intensa devoção religiosa na cidade e de sua região. Com um acervo de mais de 420 peças sacras dos séculos XVIII ao século XX, completamente restauradas, o museu conta também com instalações audiovisuais, terminais multimídia e um amplo programa educativo. Este reúne diversas obras como esculturas, pinturas, mobiliários e estruturas, altares, oratórios, etc. Além disso, abriga uma grande biblioteca que inclui milhares de volumes sobre o tema. Isso daqui são a foto, tá, do Museu da Liturgia, que fica na cidade de Tiradentes, tá? A parte interna aqui, isso daqui foi tirado da internet. Curiosidades. Liturgia é um substantivo masculino da origem grega, de origem grega. O termo está relacionado ao serviço religioso desenvolvido por algum representante da igreja, padre, bispo, apóstolo. Em outras palavras, a liturgia representa a união de prática desenvolvida nos ritos e cerimônias relativas a ofícios divinos,
tá? Isso daqui é a figura 7 é o Museu de Liturgia de Tiradentes, tá? Da cidade de Tiradentes. Aqui é referência bibliográfica, tá? E é a partir daqui de baixo as questões. Vou ler as questões e vou responder na semana que vem. Então vamos lá. Mostre que você aprendeu e responda. Com base na leitura do texto, qual foi o período histórico que o Barroco permaneceu mais atuante no Brasil? Faça um breve comentário evidenciando as características da arte barroca. 2. Observe a figura 4, onde temos a imagem interna da igreja e convento de São Francisco de Assis, em Salvador, na Bahia. Agora, escreva com suas palavras as características dessa imagem. Não se esqueça de expressar sua opinião sobre a obra da arte barroca no Brasil, tá? Com base na leitura do texto, escreva com suas palavras quais as características da arte religiosa, arte sacra, ok? É isso para essa semana, tá? Na semana que vem eu trago as respostas para vocês, ok? Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição para os meus alunos, né, lá no Classroom e também no WhatsApp. E para vocês que não são meus alunos, primeiramente, muito obrigada. Eu tenho recebido muitos reviews de vocês, muitos agradecimentos. Eu agradeço imensamente a vocês também. E se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa sanar, pode deixar nos comentários aqui no YouTube, que eu vou ler. Eu leio todos os comentários, tá? E respondo para vocês à medida do que eu conseguir, ok? Eu aceito críticas construtivas e ajudas de vocês, tá bom? Qualquer coisa eu também estou à disposição para vocês, ok? Assim que eu tiver um tempinho, ver que vocês mandaram alguma coisa para mim, eu respondo. Um abracinho para vocês e até semana que vem.